Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, a todos os irmãos, glória a Deus. Amados de Deus, hoje nós vamos refletir no livro de Ezequiel, capítulo 15. Porque quando a humanidade voltar para o Senhor, com cânticos de júbilos de arrependimento, então a misericórdia do Senhor resplandecerá como a luz do meio-dia, isto é, a luz do Senhor. Todos a verão. Vamos orar antes de ler a palavra e vamos pedir nosso Senhor que nos dê discernimento para entender a mensagem de Deus. Amém? Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Bendito, ó Pai, seja a tua face. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor que nos dê discernimento, ó Pai, para que possamos entender a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Ezequiel, amados de Deus, capítulo 15, vai dizer assim: Jerusalém é a qual videira inútil. Versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, porque mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma coisa? Alguma obra? Serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles. Ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Glórias ao Senhor. Então, amados de Deus, eu iniciei esta mensagem falando uma outra mensagem que não está na Bíblia. E depois vinha dando andamento o que está escrito na palavra do Senhor. Mas o que acontece hoje em toda a terra? Quando a humanidade voltar para o Senhor, com cânticos de júbilos de arrependimento, então a misericórdia do Senhor resplandecerá
como a luz do meio-dia. Isto é, a luz do Senhor todos verão, e todos chorarão, porque anteriormente o templo se encheu de festas, decorações, vestimentas novas para se apresentar. Mas o coração da humanidade não se encheu da presença de Deus. Então, quando a humanidade voltar para o Senhor, com cântico de júbilos, de arrependimento, então a misericórdia do Senhor resplandecerá como a luz sobre o povo escolhido de Deus. Nós vamos meditar neste momento na mensagem de Pedro. Pedro deixou uma mensagem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vai dizer assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então, amados irmãos, quando o povo buscar o Senhor com cânticos de júbilos, então o Senhor vai livrar o povo da provação, os piedosos, e reservar sob castigos os injustos para o dia de juízo. E esse dia não está longe. Este dia está perto a cada dia mais. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 e 10, Pedro vai dizer assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foram revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, amados de Deus,
que devemos fazer todos os dias. Toda a humanidade deve voltar para o Senhor com cânticos de júbilos, de arrependimento. É a este Senhor que a humanidade deve festejar com alegria. Nosso Senhor Jesus. É a Ele que devemos dar toda a honra e toda a glória. E em Apocalipse 5, 13, 14 vai dizer assim: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É a este Senhor que a humanidade deve festejar com alegria. Amém, amados de Deus? Então, nosso Deus está falando hoje conosco, através dessa mensagem em Ezequiel capítulo 15. Através da mensagem de Pedro. Através da mensagem de João em Apocalipse. O Espírito de Deus está falando com todos nós. Quando a humanidade voltar para o Senhor, com cânticos de júbilos de arrependimento, então a misericórdia do Senhor resplandecerá como a luz sobre o povo escolhido de Deus. E é a este Senhor que toda a humanidade deve festejar com alegria. Amém, amém e amém.